Aí, ver se está tudo ok para a gente iniciá-la. Tendo um papo, lembrando que o canal não tem mais viés de notícia e nem necessariamente a compulsão de comentar as mesmas, mas o bate-papo continua. Esse meio de bate-papo a gente traz as notícias que estão aí na pauta e na ordem do dia, ou seja, que está acontecendo e a gente vai fazendo reflexões. Muito bem. Eu coloquei esse título aí, falando verdades da fé, da vida, mas enfim, vai surgindo os temas conforme a minha memória vai sinalizando ou eu vou tendo lembrança de algo que eu cheguei a ver ou a checar. Eu acho muito interessante que falar a verdade como ela é causa espanto para muitos, ou não dá tanta audiência assim. Diferente de fake news, que vem com sensacionalismo, que aterroriza, vem até com credibilidade, entre aspas, e o pessoal se engaja, há um engajamento, ou seja, se a pessoa quiser fazer só aquele conteúdo sensacionista, aquele conteúdo totalmente fake news ou conspiratório, ela vai conseguir audiência com isso. Meu canal, para muitos que estão chegando por conta daqueles vídeos antigos, daquela maledita instituição, não fala e não falará desde esse mês aí, de abril de 2024. Nós vamos fazendo do jeito que dá, até eu conseguir consertar os vídeos antigos ou até mesmo editá-los, removê-los, tudo isso. Por quê? Sinceramente, cansa você falar o assunto, eu tô até errando aqui, chato, e cansa você falar determinadas coisas e as pessoas terem déficit de atenção, terem má interpretação do que você diz. Eu digo A e a pessoa entende B. Eu vou lá, digo uma, duas, três vezes, no máximo. A pessoa fica, ou seja, boiando, não dá. Então eu prefiro esse tipo de live que eu estou a fazer, eu fazia isso aí há muito tempo, do que aquela palhaçada e compulsividade, inclusive, para estar falando determinadas coisas que dá. Aliás, para você ter uma ideia, tem um determinado canal aí, já peguei muito conteúdo desse canal, aliás, do site dele especificamente, que eu sei que a gente entende mais ou menos do YouTube. Tem uma época no YouTube, mês ou meses, que realmente não tem assunto, foge os assuntos. Você fica sem o que fazer. Então você tem que criar. Ou vai para ironia, humor, ou vai para o ataque ad hominem, ou traz baixaria. E exatamente esse canal, nada contra eles, já fizeram muita coisa boa, muitos trabalhos bons, só que essa parte não me agrada. E eu não vou fazer, porque não está dando. Eles vão lá e fazem. Trazer ou ressurgir com um camarada lá que dizem que é homo, diz que não é, ou criar um factoide, criar uma treta. Para você ter uma ideia, como eu falei do Abílio Santana no ano passado, tinha até um vídeo aí de quase 200 mil visualizações e eu tirei do canal. 160 tinha, precisamente. Eu tirei. Por que eu tirei? Eu não quero fã e nem hater de Abílio Santana no meu canal. Fã e hater de Abílio Santana. Não é, eu não quero fã meu também, mas eu quero dizer, não são pessoas que vieram ao meu canal por conta do que eu estou a dizer. E sim porque falaram do ídolo deles ou falaram daquele que um determinado grupo odiava. E assim, pelo fato de ter feito aquele vídeo, o YouTube divulga vídeos do Abílio Santana.
E, pasmem vocês, eu não encontrei o canal do Abílio Santana. O Abílio Santana tem canal. Ou seja, aquela tretazinha que ele falou dos Gideões, aquela coisa, talvez foi para crescer aqui na plataforma, o canal dele, enfim. E eu e tantos outros fizemos parte desse jogo. Que é um jogo. Eu tô fora. A gente tá amadurecendo, são 7 anos praticamente na plataforma. E por você separando o joio do trigo, que serve, que não serve, que eu acho ideal ou não. Para mim, a maioria dos vídeos que tem menos de 100 visualizações são vídeos ótimos, maravilhosos. Essa live para mim é uma das melhores pelo fato de eu não estar preso a nada. Veja que o algoritmo no YouTube não traz quem é para trazer. Ou seja, pessoas que gostam de ouvir uma boa palavra, uma reflexão, não. Se eu vou para algo que milita ou que seja de alguma bolha, aí vem os fãs, os haters que odeiam daquela bolha. Mas eu tô fora disso. Aliás, a minha pegada, sendo franco, é a lá Caio Fábio. Inclusive, ele tem um cenário parecido a esse aqui, só que dele é real, na casa dele e tal. Esse aqui. Tem uns matutos que eles acham que esse cenário que eu estou, ou eu tenho colocado, é onde que eu esteja. Olha, é bem de vida, olha, numa casona. Eu fui lá no outro canal, no Maracanã, eles acham que eu tô lá no Maracanã fazendo. Quem dera, né? Quem sabe um dia eu esteja no Maracanã fazendo alguma live por lá. São pessoas assim que, eu vou te dizer, matutos, para não dizer ignorantes. E outra, a gente vai tentar ensinar esses matutos, esses ignorantes, eles não querem aprender. Seja o que for, seja de internet, seja de tecnologia, seja de, principalmente, do evangelho, de teologia. Eles querem continuar nessa ignorância. E conforme está escrito em Provérbios, a gente não deve repreender o tolo na sua tolice. E sim repreender o sábio, porque o sábio vai saber que aquela repreensão é boa e vai agradecer quem o repreendeu. Vai aceitar a repreensão. Quem aceita a repreensão, a exortação, são os sábios. Os tolos não aceitam. Então não adianta você atacar um fanático. O fanático não aceita ser repreendido. Eu digo atacar, não é criar briga ou polêmica, ou criar algum tipo de violência. Sim, falar a verdade. Ele não vai querer. Ele vai sair fora. Esses crentes, por exemplo, que eu tenho visto por aí, todo respeito a todos eles, eu respeito todas as pessoas, mas as atitudes deles que eu não concordo, muitas das vezes. O fanatismo deles, politiqueiro, e às vezes, principalmente, o sistema religioso é perverso, ao ponto de eles sacrificarem, às vezes, os próprios familiares deles, sacrificarem, às vezes, as suas próprias vidas, num trabalho de balde, em vão. Porque o Senhor Jesus nos disse que o único trabalho que não é em vão é para ele, para ele. Não é para Bolsonaro, não é para Lula, não é para a liderança evangélica, seja ela qual for, ou o padre, ou o sacerdote. É para o Senhor. E você só trabalha para o Senhor quando você ama na prática, o seu próximo, ou o próximo, o seu semelhante, como a ti mesmo. E a Deus sobre todas as coisas. Quando há essa prática, e o que seria amar o próximo na prática? Não fazer mal a ele, não enganar ele. Se você não gosta muito dele, não fazer mal a ele. Mesmo até que ele possa lhe fazer mal ou lhe aborrecer, você tem que ser tolerante. Uma coisa que a gente tem visto, os crentes, por conta da ascensão política evangélica, eles não têm sido mais tolerantes quando eram antigamente. Não têm sido mais. Eles têm sido intransigentes. Eles não toleram nada. Só que o verdadeiro amor de 1 Coríntios 13 fala: tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor de muitos crentes, e até temos aquele vídeo que eu coloquei, eu repostei no canal,
são crentes do diabo, é esse amor aí terreno, materialista. Não é um amor sublime, um amor transcendental, que é de Deus, amor ágape. Muito lamentável. Eu ando sempre na contramão, obviamente, de tudo mesmo, que o sistema religioso fala, prega, tenta implementar, faz. Bem como estou na contramão do sistema perverso. Também existe esse outro sistema, que é aquele que ataca o sistema religioso. No entanto, todavia, tem uma certa hipocrisia e até em algumas comparações é parecido ao sistema religioso. Ou seja, farinha no mesmo saco. Tem muita gente que pertence ao sistema de ataque aos igrejados, às instituições CNPJs, que no fundo o que eles querem é mais do mesmo, é atacar, pegar o povinho lá, formar um grupinho aqui e ali fazer uma lobotomia, seja virtualmente ou até mesmo presencialmente, fisicamente, criando um movimento, palestrando em um determinado local, é mais o mesmo. Como eu vi muitos criticando determinadas igrejas, isso há tempos, para depois criarem as mesmas igrejas. Eu, por exemplo, critico há muito tempo, desde que saí do sistema religioso em 2009, o sistema religioso, mas eu não criei outro sistema religioso meu próprio, não criei de maneira alguma. Eu não criei uma igreja, eu não criei um movimento, eu não criei nada disso. E nem quero. Apenas pregar o evangelho puro e simples. Agora, muitos por aí atacam, como diz até a expressão, dividem para somar, atacam para ganhar. Isso tem cabimento? Será que o Senhor Jesus, por exemplo, quando confrontava os fariseus, os hipócritas do templo, ele queria que eles saíssem do judaísmo e viessem para ele? Ou ele queria que eles realmente, podendo até estar lá, tivessem a sua mentalidade mudada para melhor? Principalmente quando ele diz naquela passagem, de vocês que dão dízimo da hortelã, dão dízimo disso tudo, e desprezais o melhor da lei, ou desprezais o melhor, que é o amor, que é a misericórdia, nesse sentido. Então você pode estar num local que você estiver, desde que você seja do evangelho, pratique o amor. Você pode ser um ateu praticando o amor. Eu digo ateu, entre aspas, porque você não é ateu. Talvez você tenha, no máximo, uma incomodação com o sistema religioso, não quer adentrar em nenhuma dessas instituições, ou não acredita nos deuses dela, ou no Deus de cada uma dessas. Mas saiba você que as suas práticas, se são em amor, demonstram fé, e inclusive se encaixa naquilo que São Tiago diz, que obras justificam de alguma maneira a fé, fé sem obras é morta, fé com obras, você tem vida, e pronto. E a misericórdia de Deus vai alcançar. Uma certa feita eu fiz um vídeo dizendo que eu preferia ateus, mas não são ateus militantes, não são esses ateus aí de internet, de web, não. São ateus equilibrados. São ateus, muitas das vezes, do sistema, do Deus do sistema religioso. Eu prefiro esse do que esses religiosos que falam toda hora, todo momento é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, mas é só Deus mesmo que sabe a vida deles, como que é, escondidamente. Ou eu digo até ainda, que se Deus permitisse que fosse revelado tudo, ele seria desmascarado, porque ele vê tudo o contrário que prega. Enganar é fácil demais, mentir é fácil demais. Então, isso são verdades que vão para a vida nossa. Você ganha alguma coisa com a instituição
religiosa, se você estiver praticando o amor, exercendo o evangelho, talvez. Mas você não exerce, ou muitas das vezes não sabe como exercer porque não tem ninguém que lhe ensine. É perca de tempo. Lá no outro meu canal, um vídeo antigo de 4 anos, aquilo está crescendo. Um vídeo no qual eu coloquei assuntos aleatórios, fé e a minha vida. Talvez esse vídeo vai ser divulgado na sequência daquele lá. 2019. Estava vendo o que eu estava falando. Claro, tinha coisa a ver ou falas com o caso Flor de Lis. Fui incrementando, contei um pouco lá da minha vida, da minha história. Mas é uma live que, se você parar para analisar, só de verdades. E também me revela que eu praticamente de tudo que eu falei, eu digo de doutrina até bíblica, eu não mudei. Ainda que eu era até mais pudico naquela ocasião, eu não batia de frente contra heresias ou os costumes, eu até aceitava algumas argumentações de determinados religiosos e tal. Mas é aquilo, em síntese. E é isso que o ser humano tem que pensar. Mudar para melhor, mas se for para mudar para pior, permanecer no que é bom. Ou melhor dizendo, você muitas das vezes luta para mudar para melhor, mas você tem que fazer justamente o contrário em muitas ocasiões. É lutar para não ser mudado ou corrompido pela corrupção do mundo, que está dentro da igreja, CNPJ. Em outras palavras, você tem que lutar a vida toda para não quebrar os seus princípios. Você tem que lutar a vida toda para continuar sendo coerente com as tuas próprias falas e atitudes. Eu tenho a consciência limpa de tudo que eu já falei, eu deixei de falar em YouTube, na própria vida minha. É um livro aberto à minha vida, uma porta aberta, com toda certeza. E deva me julgar do jeito que achar melhor. Agora, eu tenho pena dessa turma aí, que para os fãs é um Deus, um semideus na Terra. Mas diante de Deus não é nada. E, quem sabe, talvez nem o céu ganhe, ou não ganhar. Isso é terrível. Você enganou os homens, mas a Deus você não engana. Eu estou falando, lembrando, de líderes religiosos cultuados por muitas pessoas. Porque o que tem de idolatria não está no gibi. Se idolatra até mesmo os apóstolos. A própria Roma. Aliás, nós temos um vídeo aqui no canal, na Igreja Católica de Gramado, lá na paróquia São Pedro, me parece, que lá está eu vou dizer boneco, mas na realidade é representações de cada apóstolo. Aí tem lá uma imagem que poderia ser mais de Pedro. A imagem poderia ser de Tiago. Tem os 12. E você acha que o povo não adora isso? Os evangélicos não adoram, não. Mas os evangélicos também, de alguma maneira, se apegam, às vezes, a Pedro, a Paulo, a Tiago. Fica essas guerras. E eles foram homens iguais a nós. Com a diferença que foram mais fiéis, mais verdadeiros, mesmo assim tinham erros, falhas. Foram usados pelo Espírito Santo? Foram. Como você pode ser, como qualquer um de nós podemos ser. No entanto, tem gente que cultua Pedro e Paulo como se fosse, de alguma forma, Deus na Terra. Não, é Jesus Cristo, o único imperfeito. É o único imperfeito ou o único perfeito? O único perfeito. O restante eram imperfeitos. Olha só, Pedro falo nesse sentido, que ele só pegou a espada para cortar a orelha do soldado Malco porque não era convertido, não tinha o Espírito Santo. Agora eu digo, e quando ele tinha o Espírito Santo, está lá registrado, se eu não me equivoco, em Gálatas, que ele briga com Paulo. Ele já tinha o Espírito Santo, já tinha pregado, ganhado 3.000 almas quase. E ele briga por conta da hipocrisia dele.
Quando chegavam os judeus, eles falavam para Pedro: olha, nós queremos seguir a circuncisão, nós queremos seguir os ritos da lei. E Pedro: ok, é isso aí. Chegavam os gentios: olha, nós não seguimos os ritos da lei. Aí dizia isso aqui. E quando os judeus estavam próximos, junto com os gentios, ele ia para o lado dos judeus e ficava aquela contenda. De vez ele dizer: olha, a realidade é quem quiser seguir, foi assim que Paulo então asseverou e falou e teve a briga. Quem quer seguir com os ditames da lei, segue, mas ela não tem poder para salvar, porque o Salvador é Jesus Cristo. E quem não quer, tudo bem, principalmente os gentios que não têm essa obrigação. Mas não. Então você vê como que ele era carnudo ainda, né? Gálatas 2, 11, 14. Paulo repreende Pedro. É mais ou menos nesse sentido que ele vai falar o apóstolo Paulo, referente a o que eu acabei de falar. Paulo fez algumas, vamos dizer assim, extravagâncias, ou não digo besteiras, mas foi um pouco extremista aí na igreja de Corinto. Depois ele se arrepende. Se ele fosse totalmente correto, ele não tinha se arrependido. Como acontece conosco, às vezes a gente no calor da hora fala coisas impensadas, fala palavrões, fala coisas equivocadas, depois vai analisar: puxa, peguei tão pesado, não devia ter falado, tal. Aí vem a meia-culpa, aí vem o Tribunal Togado da Consciência te repreendendo. E você vai lá e faz uma errata, uma manifestação, dizendo: olha, lá não era bem assim, me desculpe, pede perdão e tal. Isso só prova, estou citando isso, não é para crucificar eles, mas para mostrar que eles tinham as suas falhas. E Jesus não tinha a sua falha. Porque ele era filho de Deus, natureza divina e humana, apesar que muitos dividiam que Jesus tivesse natureza divina na terra, mas ele diz: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. E lá em Hebreus fala que o único mediador entre o homem e Deus é Jesus Cristo, o homem. Corrobora com todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. Associa uma coisa com a outra. Tem umas teologias conspiratórias aí que eu vou te dizer. Cada um pensa do jeito que quiser, fala o que quiser, mas eu, particularmente, sou contra. E é aí que eu estava falando. Você, às vezes, critica o sistema religioso para criar um sistema fora do religioso, mas, no fundo, tem, sim, pinceladas religiosas, condicionantes, vai condicionar a cabeça de muitos, aprisioná-las com um novo pensamento. Eu me recordo, faz muito tempo isso, talvez uns 4 anos, 5, 6. Certa feita eu fui consertar o meu celular. Isso faz tempo, nem tem mais celular. Era um outro desse atual que eu tenho. Quebrou a tela, eu fui consertar. Aí eu fui lá numa loja e eu não sabia que o dono da loja era da CCP. Aí tudo bem, eu trato todo mundo bem, ele também me tratou muito bem. Só que teve um dado momento, certo, ele já viu aqui no YouTube. Eu já estava no YouTube. Irmão, o irmão viu lá que agora tem uma coisa tal, só não me recordo o que era. E eu fui descobrir o que ele estava falando. Era uma teoria da conspiração, que ele agora passava a acreditar piamente. Então, saiu lá da CCB, com aqueles usos e costumes dele, aquelas coisas lá, para ir para agora uma outra gaiola, uma outra bolha dessas conspirações, que era uma febre em 2018, 2019, antes também, mas principalmente quando eu entrei nesse YouTube. Hoje em dia talvez não tenha tantas pessoas, deve ter, mas muitos canais foram censurados pelo próprio YouTube. E naquela época só se falava disso. E eu pergunto: o que adianta? Isso tem embasamento bíblico? Isso é do Evangelho? São teorias. Toda teoria não é comprovada a 100%. Então a gente não pode achar que é uma verdade irrefutável. Eu saí daqui. Claro, você saiu aqui, tudo bem, de algumas coisas equivocadas, tem alguns ressentimentos pelo sofrimento que passou.
E você muda para cá, pensando que houve alguma mudança nesse transitar, mas no fundo é mais do mesmo, com outras aparências. O bom é você estar fora dessas bolhas todas. Por isso que eu não sou extremista. Como eu disse no começo dessa live, eu ando na contramão dessas duas linhas, vamos dizer, de raciocínio, ou dessas teorias. Eu ando na contramão dos sistemas. Não sou contra o sistema, porque a gente está no sistema. Estou dizendo sistema religioso criado do homem e o sistema conspiratório também criado pelo homem. A conspiração nada mais é do que o sistema. E até tem a ver com religião, porque religiosamente você vai estar lá vendo. A palavra religião quer dizer religar, reconectar ou ligar você a algo ou alguém. Quando você sai dessa ligação aqui e vai para uma outra ligação, você está ali ligado religiosamente. Você é um religioso conspiratório. Pertence à religião conspiratória. Você está ligado ao Deus da conspiração. Que diferença teve isso aí? Não foi trocar 6 por meia dúzia? Foi. Agora, se você é uma pessoa que busca informação, e como diz o ditado ou a expressão, que o sábio não tem certeza de nada, e sim é o tolo que tem certeza de tudo, você ia questionar essas conspirações, como eu questionei. E fui procurar, e fui me informar, porque eu não sabia muita coisa, ao ponto de refutá-las. Bem como certas crendices do meio religioso evangélico, ou do contexto evangélico. Eu tive que fazer isso. E quem não faz? E quem acredita? Conforme diz a letra do Marcelo Nova, de modo irônico, eu acredito. Quem vê assim, ele está dizendo que está acreditando no Partido Trabalhista, está acreditando num romance de Xuxa e Pelé. Mas se você não estudar o que é linguagem figurada ou figura de linguagem, você não estudar o que é na língua portuguesa ironia, você jamais saberá do que o próprio compositor da letra está a falar. Você não entender dessa forma. E lembrando, Jesus trabalhou com ironia, Jesus trabalhou com parábola, Jesus trabalhou com figura de linguagem. Nas suas homilias, nas suas pregações. E as pessoas não entendem. Quando Jesus diz, se a tua mão te pecar, se a tua mão pecar, arranque, é para arrancar literalmente. Talvez a pessoa que não entende, não, vou arrancar. Ou é simbolicamente, no sentido de se esquivar do pecado, de não procurar pecar, de fugir da aparência do mal. É o que é nesse sentido. Então não leia a Bíblia de uma maneira equivocada. Ou procure se informar. Porque senão você vai fazer só besteira igual um pastor, entre aspas, pastor, porque hoje em dia todo mundo é pastor. Diz que Deus deu um sonho que ele tinha que casar ou arranjar um filho com uma mulher casada com base em Oséias. Isso aí é propagandas ali, melhor dizendo, em noticiários, já fiz vídeo aqui no canal. Nas grandes reportagens, por conta de uma má interpretação do texto do Velho Testamento. Lembrando que Velho Testamento não se aplica ao Novo Testamento aqui agora, a Cristo, nada disso. Não se aplica. E mesmo que se aplicasse, lá é Oséias, não é você, foi profeta. A mensagem foi para o profeta, não foi para nós. Como muitas coisas que foram ditas no Velho Testamento era para aquele contexto, para aquela era, para aquele tempo, para aquele povo. E não para nós. Principalmente nós gentios. Ora, a grande faixa do dízimo, por exemplo, da cobrança. Você não dá o dízimo, vai para o inferno, aquela palhaçada toda. Aquilo é para os judeus, não é para os gentios, meu Deus do céu. Claro que quem quiser dar, dá, mas não é obrigado a dar. Se não der, não vai perder salvação. E se não puder dar, fica com medo que vai perder a salvação porque não pode dar.
ele tem que utilizar o dinheiro para pagar as despesas domésticas e tal. Não está pecando, ele não vai perder o céu. Isso aí é lorota do sistema religioso. Questione tudo. Não aceite tudo de goela abaixo. Não aceite nada que se diga sem, no mínimo, testar muitas coisas, muitas das vezes. Seja que nem um povo de Bereia. O povo de Bereia, Paulo pregava, olha, Jesus, ele já tinha falado conosco. Aí, como que Jesus já tinha falado conosco? É, aquele anjo que fala lá no Velho Testamento, simbolicamente era Jesus. Eles iam lá checar, porque eles só tinham o Velho Testamento, a Taná. Ah, o anjo do Senhor, então, é Jesus aqui? É. Eles iam checar o que Paulo pregava. E hoje você só ouve, e não checa nada se o camarada está falando, se tem embasamento bíblico, ou se tem coerência com o evangelho. É capaz do sujeito dizer assim para você, fique nu aqui perto de mim, para uma mulher, que geralmente é o que acontece nas igrejas na África, por exemplo. Fique nu aqui, que eu vou despejar sobre você, eu vou derramar sobre você o azeite santo. E você vai lá e fica aí, o azeite santo. Não vi no outro contexto, até, outra interpretação. Isso não é para fazer. Eu, sinceramente, os vídeos que eu tenho aqui no canal, que já fiz react, e outros comentários que eu já fiz, é tanta coisa que eu já fiz que eu já nem me lembro mais. Mas eu me lembro que era estarrecedor, você viu o conteúdo, mas isso aconteceu, o camarada foi lá ungir o órgão genital da mulher, dizendo que era Deus. O camarada foi lá e fez isso, cuspe ungido, cuspiu lá, que Deus ia abençoar. O camarada foi lá e fez uma campanha da vassoura no monte. Tá aí tudo comprovado com vídeo, não tem como dizer, é montagem, é mentira, é calúnia, injúria, difamação. Tá ali, as aberrações, as heresias, tá bem estampado, tá bem claro, só o cego. Aliás, o pior cego é que não quer ver, como diz o ditado. Isso aí é verdade, não é mentira. A mentira é aceitar tudo. Tá tudo bom, tá tudo mil maravilhas. Como eu falei, tem a mentira social. Você não vai sempre estar falando, mesmo que esteja ruim. Eu tô ruim, se alguém perguntar. A não ser que seja uma coisa mais grave. Só que no Evangelho não tem essas mentiras sociais. Para Deus e para o homem. Chega lá alguém, algum irmão, vem da igreja e começa a falar com você começa a dizer muitas coisas. Mas é verdade que você diz? Principalmente, Deus me mostrou isso, Deus me mostrou aquilo. Será mesmo uma coisa da sua cabeça? Sonho que às vezes não tem nada a ver, mais interpretações. Tudo será cobrado. E não vai ter desculpa, eu não sabia. Tu sabia sim. Como nós tivemos um caso, não vários, mas um dos mais emblemáticos, aquele sujeito Jotinha, chegou a dizer que ele veio da descendência de Israel. Ele era um judeu nato. Pois se comprova que ele nasceu no Rio de Janeiro. Que era casado, ele dizia que era virgem e tinha 90 e poucos anos. E o povo acredita. Em nome de Deus, porque é um senhorzinho idoso, cabelo branco, tremo. Glória, pronto. Aí vem um jovem mais novo, uma pessoa mais nova, e diz, não, e o que ele está falando lá não bate, porque aqui na carteira dele, de membro da Assembleia de Deus, está dizendo outra coisa, que ele foi divorciado, que ele era casado, está dizendo que ele não era judeu, porque ele nasceu nessa cidade aqui, está dizendo isso, está dizendo aquilo. Não, ele se levantou contra o homem de Deus. Se levantou contra o homem de Deus. Igual o tio Chico. É mentira.
Ele mesmo confessa diante do delegado de polícia, porque ele dizia nos testemunhos dele que tinha matado um monte de gente, e quem matou nunca foi preso, tem que ser preso. Olha, o camarada diz que comeu um feto, matou criança, enfim, aquela mentirada toda lá. Aí ele diz, não, é mentira, eu minto. Aí para não ser preso, ele tem que dizer a verdade, que ele mente mesmo. O povo acredita, e assim é a revelação, e assim é a profecia. Eles dão dentro de igreja, é tão fácil enganar, né? E eu fico pensando, se eu tivesse lá naquele sistema religioso e fosse um sacana, mentiroso, mitomaníaco, estava ganhando bom dinheiro, devia estar até rico, enganando o povo dentro da igreja. Porque é fácil, né? Como é fácil enganar? É só dizer, ô glória, ô aleluia, Deus está me passando aqui, o povo acredita. Estou vendo um anjo aqui, estou vendo uma anja lá, o povo acredita. Literalmente, não é ironicamente. Quem dera fosse ironicamente. É complicado, né? E essa turma aí que fazia lá no tempo tá no YouTube. Tudo tá no YouTube. Os que criticavam eles estão no YouTube. Eles, picaretam no YouTube. Só que quem tem mais vantagem são eles. Eu digo vantagem econômica. Não sei. E eles não têm problema nenhum. Eles não se estressam, eles não têm incomodação. Dificilmente. Um ou outro. Porque eles têm mais fãs do que haters. Agora, vai você falar a verdade citando nomes e fazendo vídeos quase que sempre sobre. Por ver se não aparece. Nossa, hater atacando. Pior forma possível. Isso que eu não entendi, como estava dizendo também no início, que o meu canal, se as pessoas virem no meu canal se inscrever ou continuar, é pelo assunto que eu estou a falar. E não por conta de ser hater ou fã de alguém que eu estou a comentar. O assunto, o tema é uma coisa, falar de alguém ou de instituição é outra. Toda vez que você está falando de alguém ou instituição, corre o risco de acontecer isso. Meus fãs e haters. Com o passar do tempo, você vai aprendendo que isso não vale a pena. Gosta lá daquele fulano? Quer que fica lá no teu engano, né? Olha, não vem tentar me convencer aqui que aquele que está lá no engano está certo. E você que não concorda com aquele outro lá, que gosta de ouvir ataques a ele, olha, fala diretamente a ele. Porque é uma coisa engraçada que acontecia. Se deixar acontecer novamente. Quando eu comecei a falar algumas coisas, citando o nome, aí vinham as pessoas assim, é isso aí, Jó, Deus está contigo, você é profeta de Deus, você está falando, é isso aí. Fala mesmo, não sei o quê, não sei o quê. Peraí. É isso? E aí você vai para um outro assunto, e a pessoa quer que você continue lá. Porque o profeta é só quando está falando da sistemática religiosa, literalmente citando o nome do sistema religioso ou dos líderes, e não é profeta, entre aspas, que não quer que seja chamado de profeta, quando estou a falar dessa forma que eu estou, nessa live. Aqui não está ocorrendo nenhuma profecia, nenhuma pregação, que a palavra profecia quer dizer pregação. Em outras palavras, isso é falar. Não, aqui não está acontecendo nada. Porque ele está citando o nome. Não está citando o nome de A, de B, nem de instituição. Deixa de ser tolo. Aqui tem pregação. Aqui tem profecia. Da Bíblia. O verdadeiro evangelho. Bem como não é aquelas profecias que dizem, Deus está me falando aqui que o seu amor está próximo. Deus está me dizendo aqui que aquele que fez mal vai sofrer. É com você mesmo. Né? Pegadinha do malandro. Piadinha de Zeus, como eu sempre falo aqui. Essas coisas da revelação. Ah, que revelação? Que revelação é essa? Quem é que não sabe? Quem lê a Bíblia? Que alguém que faz mal ao trem, uma hora vai ser o quê? Atacado. Vai colher por aquilo que ele plantou.
Quem é que não sabe que alguém pode estar afim de você? Não tem isso? Ah, ele tá afim de mim, ela tá afim de mim, não sei o que, não sei o que. Sempre vai ter um afim, um não afim, né? Enfim, vai ter. Sempre vai ter um amigo, vai ter um inimigo. Minha vida. E a revelação de Deus tem aí. O mais que é bíblico e deve ser feito é uma oração para Deus ajudar, para Deus tirar, às vezes, as maldições, o olho gordo, entre aspas, a inveja, essas coisas, tudo bem, concordo. Agora, ficar dizendo que Deus revelou que tem isso, tem a. E a gente vê nesse short YouTube. E Deus me mostrou que tinha um homem aqui. E o homem estava dentro de um Celta. E ele entregava um presente. E é com você mesmo que eu estou falando. Deus vai entregar um presente a essa pessoa que fez tanto mal a você. Vai lhe surpreender dando algo a você. Oh, aleluia. Quem crê assim? Que revelação é essa, meu Deus do céu? Jogando aleatoriamente, aí uma pessoa está lá com problema, o cara vai ter sempre alguém com problema aqui no YouTube. Alguém doente, alguém com uma dificuldade financeira. Sempre vai ter. Igual dentro da igreja. Aí aquilo ali bateu, né? O santo bateu. Cumpriu-se. Cumpriu-se nada. Jogou. Não falou nada direto para a pessoa. Jogou. Agora as profecias no passado, ó, rei Ezequias, conserta a tua casa, senão tu vai morrer. Aí ele se arrepende, volta o profeta e diz, olha, Deus acrescentou tanto de vida na sua vida. Acrescentou 15 anos para você. E se cumpriu os 15 anos. Enfim, sempre vai ter essa gente do engodo, não é verdade? Por isso que é perca de tempo você citar nomes. Se eu colocasse aqui um dos nomes que eu vejo mais aí com essas revelações é essa tal Ana Paula Gomes. Se eu colocasse aqui, como uma vez eu fiz e eu me arrependi até amargamente de ter feito isso, o que apareceu de gente me atacando, e é tão terrível, os fãs dela, que eles vão em outro vídeo que você não está nem falando dela, está falando lá de palavra de Deus. Ah, você vai pagar porque você falou da pastora, da profeta. Ai, não sei o que. E vão que. Você tem que bloquear eles, os comentaristas. E tem até aqueles que vêm se inscrever no seu canal para te perturbar, para te não avançar em outros assuntos. Eu disse, não, vamos tirando aqui. Foi complicado. Depois eu recebi de muita gente, falar disso, falar que não vou falar coisa de cima nenhuma, eu já sei como é que funciona. Eu estou aqui pregando, isso aqui já é uma pregação. Quem quer, quem não quer, não quer. Quem deu crédito à nossa pregação, já dizia o profeta Isaías. Ó, quem deu crédito à pregação de Jesus, quem deu crédito? São poucos que dão crédito, são poucos que vão para a porta estreita. Muitos vão para a porta, o quê? Larga. Por isso que os famosos geralmente são falsos profetas, do mundo gospel, na porta d'água. Os que são ricos, eles têm isso, eles têm aquilo. Não é que Deus não possa dar riqueza, Deus dá. Mas geralmente eles são mais. Eles são avarentos. E eles não pregam contra as farsas. Eles defendem as farsas, porque está dando dinheiro. Antes de eu fazer essa live, ver um vídeo para mim, porque é uma coisa tenebrosa isso, né? Às vezes eu estou querendo ver um futebol, querendo escutar uma música e vem coisa de religião para mim. Aí vi um vídeo do Davi Miranda, eu nem sabia disso, não estou mais falando mesmo. Vi um vídeo do Davi Miranda Neto conversando com Nicolas Ferreira, deputado. Você vê, na IPDA não era permitida a política. Seja diretamente ou indiretamente. Inclusive, o Alexandre da Rosa, que os fanáticos do Alexandre da Rosa me atacam aí, que é outra coisa que eu não devia ter falado. Não é falado dele, eu falei só a verdade. Mas é que ele vem. Por que o Alexandre da Rosa é da IPDA e montou a visão missionária? Porque ele foi colocar política na IPDA lá de Curitiba. E não queriam. Era proibido no regulamento interno. Hoje o Neto fala com um político, e o Davi Miranda também no passado falava com um político. Não adianta tapar o sol com a peneira. O Jabe de Alencar, por exemplo, é candidato, se eu não me equivoco.
ou tinha ligação com políticos. Ele tirou foto. O filho, o Daniel, tirava foto direto com o Marco Feliciano. Eu não estou combatendo, mas você vai entender. Aí ele está lá, eles num regulamento proibido. E hoje eles aceitam. E aqueles que foram punidos por conta disso? Não estou dizendo que não deva mudar algumas coisas equivocadas. Mas eu particularmente entendo que ou você é pastor ou você é político. Não dá para ser as duas coisas, não. E o que eu quero dizer também é que se eu vou falar novamente, vai vir uns fãs do jeito do Davi Miranda Neto, e eu não quero saber. E a tua é verdade que na época que eu comecei a falar da hipocrisia deles, dele, melhor dizendo, eu fui muito atacado, vi ameaça de processo, aquela coisa toda. Por quê? Eles não entendiam. Até que a hora ele começou a deixar de ser hipócrita e revelar tudo, aí todo mundo começou, ele é homem de Deus, ele é homem de Deus. E quem ajudou, querendo ou não, ou de modo até direto e forte, ele a deixar aquela hipocrisia de, por exemplo, aparentemente estar seguindo o regulamento da igreja, mas está lá com bermuda, foi graças a mim, a ponto de dizer, não, bermuda não é pecado, mais tarde, finalzinho de 2019, ou início de 2020. Eu estou trazendo esses casos que aconteceram no canal, mas eu não tenho interesse mais de falar disso, não me ajuda em nada, eu não tenho mais nada, eu só estou dizendo que é assim que funciona. E quem está aqui, eu quero dizer sinceramente, eu vou dizer em todas as lives, quem está aqui porque você é fã ou hater de um determinado ídolo gospel, ou famoso gospel, ou porque você é fã ou hater de uma instituição religiosa, saiba, meu caro, minha cara, saiba, meu amigo, minha amiga, como diz o santo lá da Universal, que vocês aqui não vão ter vez, que eu não vou ficar falando daquilo que vocês querem que eu fale. Então é melhor até você se desinscrever do meu canal, com toda sinceridade. Agora, se você veio para ouvir palavra, para ouvir a verdadeira revelação de Deus, que é a palavra do Senhor Jesus, você veio para ouvir música, você veio para ouvir sobre direito com D maiúsculo, você veio para saber sobre algumas coisas da vida, de teologia, filosofia, psicologia, algumas coisas, tudo bem, será bem-vindo aqui. Agora, do contrário, sinto muito, porque não funcionava já há muito tempo assim, desde o começo. Só que agora estou sendo mais seletivo para que não abra, ou não venha abrir brecha, que não abra brecha para mais nada nesse sentido, nessa interpretação. Tá bom? E eu tenho outro canal de notícia lá. Eu até repostei um vídeo antigo lá, de gospel. Lá vai ter coisa de notícia, mas não vai ser também voltada a nenhum segmento também. Coisa da hora, do momento. Ok? E essa foi a live aqui, falando da verdade do evangelho, da fé, como que é, não pode ser uma fé fingida, tem que ser uma fé verdadeira, e da vida. A vida da gente é tão curta para a gente perder ela com pouca coisa, por briguinha, picuinha religiosa, né? Você vê aí essas doenças que vão e voltam, dengue, covid, isso pode, de algum modo, levar as pessoas a uma série de doenças que culminam em morte. Eu digo, o fato até mesmo das notícias bombardearem a sua mente, ou você procurar algo e aparecer essas notícias sem querer, você fica apático, você fica com medo, você fica com ansiedade, e isso vai culminando em coisas ruins para você, até dar problemas mais graves, que às vezes nem é a própria doença. E o que eu quero dizer, adianta você ficar dando ouvidos a loucuras, obrigando. Se tudo é passageiro, ninguém sabe o dia da manhã. Não adianta. Exatamente porque a gente não sabe o dia da manhã, não é para desperdiçar.
É para aproveitar, carpe diem. Mas aproveitar com sabedoria, não é com loucura. E a loucura é o excesso, é o extremismo, é o radicalismo, é a briga, é as obras carnais, são as obras carnais. E as obras carnais são inveja. Você que tem muita inveja, você não vive bem. As obras carnais são conflitos, peleja. Você quer encarar o outro para brigar com o outro. Liberte-se disso. Na minha época de jovem, a gente ia para um ginásio de futebol, ginásio de futebol de futsal, ia para um campo de futebol, às vezes assistia uma partida, às vezes jogar, às vezes... Tinha cara que eu via no outro grupo, às vezes até no meu grupo. Não podia um olhar para o outro, já ia para briga. E, é claro, jovem, adolescente, aquela coisa toda. E muitos já têm 30, 40, 50 anos e continuam com isso. Não pode se olhar para o outro. Já começa a falar mal, começa a querer atacar. Vocês acham que vocês vão para o céu dessa maneira? Seja dentro de igreja, fora de igreja, seja a fé que você tenha. Isso é uma loucura, uma insanidade. Você não está exercendo o amor na prática a ninguém. Uma coisa é você não querer falar com alguém, até respeito, assim como às vezes eu não quero falar com ninguém também, ou muitos. Uma outra é você atacar o outro sem fazer nada. Uma coisa que não tem lógica, não tem cabimento. Coisa pequena de rapaz pequeno. Isso é obra carnal. Briga, competição, peleja, emulações e por aí vai. Um querendo ser mais que o outro, um brigando. A gente vê essas contendas que acontecem, aparecem no YouTube, às vezes, de mundo gospel, também isso é uma loucura. É um falando mal do outro, é um querendo guerrear com o outro, é um rindo da cara do outro. Eu estava vendo lá o vídeo do vovô da Lapada e estava pensando sobre isso. Todos que ele esteja errado falando o que ele fala. Ele tem que falar a verdade mesmo. Mas o que ele fala, ele revela as coisas que eu fico pensando, meu pai. Tipo, o sujeito lá, como ele estava dizendo certa feita, era um pegador lá, um garanhãozão lá. Casado, garanhãozão. Aí, eles tinham que colocar ele para outro lugar, porque ele era amigo do outro, do cabeça. Eles não iam disciplinar, não iam cortar o mal pela raiz de maneira alguma. E pelo fato de não cortar o mal pela raiz, quem criticasse esse sujeito era apedrejado, alvejado, ou tirado lá, bonito, sem fazer nada. E ficava aquela contenda. Os que defendiam, que os atacavam, ou seguiu a regra, os outros que não seguiam. Enfim, é uma loucura, né? A vida humana, as situações que a gente percebe aí. O jogador do Flamengo foi campeão, olha só essa notícia. Interessante, eu me lembro agora. O jogador do Flamengo foi campeão no Carioca, né? Saiu do Maracanã, foi assaltado. Roubaram a medalha dele, roubaram o carro dele, roubaram tudo. Você vê como é que é a vida. Tá comemorando, ficou até com medo. Podia ter perdido a vida. Outros aqui na região, olha a loucura também. 3, andando com Rolex. Aquele relógio caro lá que eu nem sei, acho que é Rolex que fala o nome, né? Rolex, sei lá. Diz que custa 5 mil, 10 mil, sei lá, 300 mil, né? Uma coisa assim, sei lá quanto custa. É um dinheiro. O camarada chegou lá com uma arma escondidamente, as câmeras mostrando, eles passaram, foi-se embora com aquele relógio. Agora eu pergunto, para que ostentar um relógio de 300 mil, 200 mil, sei lá quantos mil? Não é vaidade? Enquanto tem gente que não tem o que comer, por que não pega aquele 200, 300 mil de um relógio para ostentar, para parecer que é rico? Porque o verdadeiro rico é o que tem uma cabeça boa, que é inteligente, que é sábio. Vai doar para os pobres, vai ajudar os necessitados. Né? Aí você evita de ser assaltado, você evita de ser morto, né? Ou podendo ser morto no caso, você evita uma série de problemáticas. Sinceramente, todo extremo para mim é um problema, e a lógica é isso. Tudo que é demais é veneno, seja para baixo, seja para cima, seja na miséria, seja na riqueza. Para que um pastor como o Cláudio Duarte foi lá comer uma carne folhada a ouro,
Só os jogadores bem ricos, outros lá. Ah, ele ganhou, mas custou 5, 10 mil reais. Ah, mas eu tenho que experimentar. Tá, experimenta. Experimenta. Todo mundo quer estar que nem ele, rico que nem ele. Depois que ele foi palestrar na maçonaria, aí mesmo que ele ficou mais rico. Porque os amiguinhos vão ajudar, né? E hoje em dia só querem pregar o evangelho porque dá dinheiro. Dificilmente eles vão querer ser um Bruno G da vida. Eles vão pregar o evangelho sem cobrar nada, porque o que eu falo aqui eu fazia lá dentro do sistema, né? Eu não cobrei nada. Bem que eu não tive tanto destaque igual a eles, mas mesmo que tivesse eu não ia fazer igual a eles. E é sempre a mesma loucura. E eu não quero nem mais saber também, sabe, dessas notícias. Camarada, eu já sei que eles comem do bom do melhor, os carrões que eles têm, que eles fazem, eu já sei de tudo. Aliás, para mim, abriu-se a caixa de Pandora, entre aspas, surpreendente, mostrou tudo ali para mim. Em 2007, acho que até em 2006, comecei, porque a liderança falou comigo, né? Aí quando você fala com uma pessoa, tá lá na cabeça, você vê como é que tá a mentalidade do jeito, o que que ele fala. E você fica assim, mesmo que você é forte ali, é novo na fé, mas você fica, esse camarada aqui. Você acha até no primeiro momento que é mentira, mas depois vai vendo, é tudo verdade que ele tá falando. E é assim que eles vivem. Não tem diferença. Agora adianta ficar martelando toda hora, deixa eles viver do jeito que vão viver. A Bíblia mesmo diz. Paulo vai dizer que o que importa é que pregue o evangelho, seja por vanglória, por ganância, torpe ganância. Estão pregando aí. E depois vão pagar. Vão até ganhar almas pro reino dos céus, mas vão pagar preço por ter feito coisas equivocadas, se não se arrependerem, é claro. Porque ganharás o mundo todo, perderás a tua alma, até no sentido de ganhar almas para o Senhor, entre aspas. Eu digo ganhar almas para o Senhor, entre aspas, porque esse contexto de ganhar almas é errado. Quem ganha almas é o Espírito Santo. Você só é um mero instrumento, então você não ganha nada. O Espírito Santo que te usa, se você deixar ser usado. A religião prega essa falsidade, tá? Que você tem que ganhar alma, te obrigando a ganhar alma, e colocando essa exaltação em você, que você tem que ganhar a alma para ter lauréis lá no céu, que Deus vai te recompensar, é aquela coisa toda, tá? É bem assim. Quem ganha é o Espírito Santo. 2. Ganhar alma não quer dizer que você está salvo. Ganhar alma, entre aspas. E tem uma outra questão, tem gente que ganha alma, os pregadores ministros por aí, é para o sistema religioso, não é para Deus. Sistema religioso. Ganhou lá para a igreja tal, ganhou para o líder tal, para sustentar às vezes o líder. Por isso que aquele outro lá que tinha me processado, né, depois teve que desistir, diz assim, ou diz assim até hoje, minhas ovelhinhas, porque é a ovelhinha dele mesmo. Aos fãs dele, que muitas das vezes vieram a ele por conta de mais fãs. Aliás, por conta dos fãs, veio mais fãs. Tipo, eu tenho simpatia de alguém, virou meu fã vai lá convidar o amigo dele, o parente dele, para ir no meu culto, ouvir na minha igreja, para isso. E aí, aquela parte, você ganhou para Jesus? Não, ganhou pro cara. Ele que ganhou seguidores, ele que ganhou fama, ele que ganhou prestígio. As ovelhas é dele mesmo, é de Jesus. Porque se fosse Jesus, ele deixava Jesus as guiar, e ele não guiaria elas ou ganharia dinheiro com elas facilmente, com besteira, com mentira, com farinha revelatória ou com campanha do sal. Lembrando, tem um irmão aí que ele está querendo que
Talvez ele esteja me escutando, Ele queria fazer um documentário aí, citar o caso lá que o outro me processou. Eu vou dizer aqui novamente, talvez ele vai ver aqui, ó. Se for para estar me incomodando com aquele camarada, meu cara, nem me cite. Nem me cite nesse teu documentário que vai fazer aí, tá? Porque o que eu menos quero é treta e o que eu mais quero é estar longe desse mundo gospel. Que meu nome esteja envolvido em polêmica gospel. Coisa que eu mais quero. Seja desse bispão aí, seja daquela instituição lá, não quero saber. Tá? É porque eu também não falei nada demais, qualquer um poderia falar. O que me intriga é a represália a mim, tanto no caso do bispão, todo mundo estava falando dele. Inclusive esse que quer fazer o documentário me citar lá, ele tinha no canal dele um vídeo, eu me baseei com aquilo que ele falou lá. E fiz um comentário mais forte, com base na Bíblia. Nada demais. Eu também nem conhecia esse sujeito, eu conhecia a partir desse canal, que era o canal Fatos e Verdades. O caso do bispão. E lá no caso do bispão, lá no vídeo que o Fatos e Verdades colocava lá, estava a farinha revelatória, lá um ritual lá da farinha, que é escrito lá, eu aprendi da farinha revelatória, e a campanha do sal eu descobri vendo o vídeo dele. E eu fiz um comentário. Meu vídeo não deu 60 visualizações. No fato verdade, não é querer colocar a culpa neles, mas desde lá estava com 200 mil. Não se perturbaram com aquilo que foi falado lá, foram se perturbar comigo. Com 60 visualizações. Mesmo um caso da Santa, deu 60 visualizações menos que isso. Quando eu li aquele e-mail, o meu foi incomodado, os outros não foi. Vale a pena estar se estressando com essa turma? Perseguidora, hater. Sabe que vocês se levantaram, poderia até se levantar, mas se levantaram para cair, se levantaram com uma pessoa que era temente a Deus, né? Por isso que vocês tiveram que desistir. Porque já tinham perdido, todos os dois, né? Nos dois casos tinham perdido, eles perderam na metade praticamente. O bispão lá já tinha perdido quase que na totalidade. E a outra perdeu na metade dos pedidos. Quiser pegar um pequenininho para Cristo, né? Pegar para sacrifício, para, como é que se diz? Bode expiatório. Se lascaram. Vamos ver se tem cabimento, pela lógica. Eu faço um vídeo aqui, uma live. Essa live não sei se vai chegar a 100 visualização. Muitos assuntos foram falados aqui. Aí alguém fala quase a mesma coisa que eu falei, isso que aconteceu nesses dois casos. Quase a mesma coisa que eu falei, dá 1 milhão a live dele. A minha deu 100. A minha que deu 100 é punida e aquela que deu 1 milhão, falou coisas iguais a mim ou até piores, não ser punida. Ainda bem que Deus não é assim, né? Esse tipo de gente é terrível. E depois eu desconfio que por trás do pano deve ter os próprios que não querem que a gente cresça, os invejosos youtubers, que eles acabam dedurando a gente, que a gente fala. Para que a gente pare. Acho que tem a ver uma coisa. Depois eu fui fazendo uma checagem e descobri umas coisas. Tem um fogo amigo, aqueles que se dizem amigos e não são. Porque é tudo concorrência, né? Eu não tenho concorrência com ninguém, até porque o meu foco, apesar de ter falado do evangelho, polêmica Costa, você vê que o meu canal ele é eclético. Eclético, são 4.000 quase 400 vídeos. Você vai ver o que tem nesses 4.400 vídeos, meu. É coisa que não tem nos outros canais. O que vai ter algo parecido à temática, eu quero dizer, é cerca de 300, 400 vídeos, ou seja, quase aí 10%. Isso nesse canal, fora no outro, tem mais, muito mais, também tem nenhuma temática bem. Mas enfim, a gente vai seguindo, esquecendo o passado, mas citando esses casos aí para você ver como que é o sistema, para você ver como que existem as pessoas medidas, para você ver como existe injustiça, para você ver como
que as carnalidades aí estão, as disputas, as porfias. A Bíblia diz que por conta de amar mais o mundo, um ia atrair o outro, um ia enganar mais o outro. Aí, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Tá aí. Porque se você pensa no outro, você não faz nada pro outro. Se você pensa assim, o que eu não quero para mim, eu não vou querer pro outro, não vai fazer. Eu tenho acompanhado o Ricardo Feltrin. Ele é um camarada que cobre TV há muito tempo. E ele falou umas coisas dos bastidores da TV, que aquilo que acontece na TV acontece no trabalho, acontece na escola, acontece na igreja, acontece em vários locais. A puxada de tapete, a invejazinha, a lisonjazinha lá, que é a bajulação, às vezes até hipócrita, louca para ver que o camarada se lasca, saia lá do poder, para ela tomar o poder, as falsidades. Ele chegou a contar certa feita que tinha um camarada para cobrir determinada matéria e ter destaque. Ele vinha fantasiado e ninguém sabia que era repórter. E ele tinha todos os furos, de tudo, sair na frente. Então, a estratégia deles, dessas notícias, que às vezes são fabricadas, às vezes há um acordo entre a assessoria do ídolo lá, do famoso, e um portal de notícia, de fofoca, de boato, e eles criam ali o factoide. E não é verdade. Apenas criaram para dar audiência, para dar relevância, para que a galera não esqueça do artista. Porque o artista tem que estar em evidência, senão ele não é chamado para fazer filme, para fazer novela, ele tem que estar na crista da onda. Então, às vezes, se cria lá uma paquera, um romance com alguém, não aconteceu nada. Um acordo entre a assessoria. E quando ele falou aquilo, eu disse, meu pai, exatamente isso acontece na nossa vida, aí, em vários locais, em várias áreas da nossa vida, ou isso que eu acabei de falar aí, os grupos sociais. Exatamente, às vezes vamos jogar aqui, é quase igual a jogar um tabuleiro, como é que fala? O xadrez, é quase igual a jogar um xadrez, né? Movendo uma peça do tabuleiro aqui, até que dê certo, até que dê checkmate, até que eu vença. É a vida, né? Ok, meus caros, é isso aí, 1 hora de live, já falei demais aí, só revelações. Por outro lado, aliás, é revelação mesmo, né? Poderia ter colocado até que revelações. Eu digo aqui só verdade. E quem aceitar a verdade, aceitou. Quem não aceitar, nada podemos a não ser pela verdade. Quem sereis a verdade vos libertará. E ela te liberta das mentiras, das loucuras, dos medos, das fobias, de muitas coisas. Verdade que não é Bruno G, que não é um político, que não é um partido, que não é uma igreja, que não é um sistema religioso, que não é um pastor, que não é um reverendo, que não é um padre, sim, Jesus Cristo. Então busque meditar na sua lei de Deus. Quando você em Deus deposita a sua fé, fé em